Por alguns instantes, permita que todas as suas certezas sobre dinheiro, prosperidade e riqueza sejam colocadas de lado. Porque talvez a realidade financeira que você experimenta hoje não seja a única realidade disponível para você. Talvez ela seja apenas a realidade que você aprendeu a observar repetidamente. Durante muito tempo, fomos ensinados a enxergar a vida através de uma visão rígida do mundo. Uma visão onde tudo parecia fixo, previsível e limitado. Trabalhe por um determinado número de horas. Receba uma determinada quantia. Viva dentro dos limites estabelecidos pelas circunstâncias. Mas alguns dos maiores pensadores da prosperidade e do desenvolvimento humano propuseram uma pergunta diferente. E se aquilo que chamamos de realidade for muito mais maleável do que imaginamos? Napoleão Hill dedicou décadas estudando algumas das pessoas mais bem-sucedidas de sua época. Após entrevistar empresários, inventores e líderes, ele chegou a uma conclusão surpreendente. Toda riqueza começa primeiro na mente. Primeiro como ideia, primeiro como imagem, primeiro como crença. Somente depois ela encontra uma forma de se manifestar no mundo físico. Décadas mais tarde, Joe Dispenza passou a ensinar algo semelhante sob outra linguagem. Segundo ele, para criar uma nova realidade, é necessário abandonar a personalidade antiga que continua produzindo os mesmos resultados. Porque a mesma mente que criou um problema dificilmente criará uma solução completamente diferente sem antes passar por uma transformação. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas permaneçam presas. Elas desejam uma vida diferente, mas continuam pensando da mesma forma. Desejam abundância, mas alimentam pensamentos de escassez. Desejam prosperidade, mas observam apenas limitações. Desejam crescimento, mas permanecem emocionalmente conectadas ao medo. Agora imagine por um instante que existem inúmeras possibilidades para a sua vida, inúmeros caminhos, inúmeras versões do seu futuro. Algumas delas representam exatamente os resultados que você deseja alcançar. Outras representam a continuação dos padrões atuais. A questão não é qual delas existe. A questão é qual delas você fortalece diariamente. Existe um conceito frequentemente utilizado por estudiosos da consciência para ilustrar essa ideia. A ideia de que sua atenção funciona como um foco energético. Tudo aquilo que você observa constantemente ganha força dentro da sua experiência. Tudo aquilo que você alimenta emocionalmente tende a crescer. Tudo aquilo que você repete diariamente começa a moldar a forma como você percebe o mundo. E isso cria um fenômeno interessante. Duas pessoas podem viver em circunstâncias semelhantes, mas enxergar oportunidades completamente diferentes. Uma observa obstáculos, a outra observa possibilidades. Uma observa riscos, a outra observa crescimento. Uma observa falta, a outra observa abundância. O mundo ao redor é praticamente o mesmo, mas a experiência interna é completamente diferente. E é justamente essa experiência interna que influencia decisões, comportamentos e resultados. Muitas pessoas verificam diariamente suas contas bancárias, esperando encontrar uma prova de escassez. Elas procuram sinais de preocupação. Elas procuram motivos para sentir medo. Elas procuram evidências de que as coisas não estão funcionando. E naturalmente encontram, porque a mente tende a confirmar aquilo que já acredita. Mas imagine uma pessoa que começa a desenvolver uma nova percepção. Uma pessoa que passa a observar oportunidades, que passa a estudar novas possibilidades, que passa a buscar crescimento ao invés de confirmação da falta. Essa pessoa começa gradualmente a construir uma realidade diferente.
Não porque o universo esteja magicamente depositando dinheiro em sua conta, mas porque sua forma de perceber, decidir e agir começa a mudar. E quando a percepção muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os caminhos mudam. E quando os caminhos mudam, os resultados inevitavelmente também mudam. Talvez a verdadeira riqueza não seja apenas dinheiro. Talvez a riqueza seja a capacidade de perceber possibilidades onde antes existiam apenas limitações. Talvez prosperidade seja, antes de tudo, um estado de consciência. Porque aquilo que você vê no mundo externo normalmente começou muito antes dentro da sua mente. E se isso for verdade, então a pergunta mais importante não é quanto dinheiro você possui hoje. A pergunta mais importante é: quem você está se tornando todos os dias? Porque toda transformação começa por uma mudança de identidade. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Sobre o momento em que uma nova versão de você começa a surgir. Sobre aquilo que muitos chamam de salto quântico de identidade. Mas o que realmente significa um salto quântico de identidade? Para algumas correntes de desenvolvimento pessoal, esse conceito representa o momento em que você deixa de se identificar com a versão antiga de si mesmo e começa a sustentar uma nova percepção da realidade. Não é uma mudança superficial. Não é apenas pensamento positivo. É uma mudança profunda na forma como você se enxerga. Joe Dispenza frequentemente fala sobre abandonar a personalidade antiga para criar uma nova realidade pessoal. E essa ideia carrega uma reflexão poderosa. Se a sua personalidade atual continua produzindo os mesmos resultados, talvez a transformação não comece mudando o mundo ao seu redor. Talvez ela comece mudando quem está observando esse mundo. Pense por um instante. Uma pessoa que acredita profundamente na própria incapacidade toma decisões diferentes de alguém que acredita em seu potencial. Uma pessoa que espera fracassar age de forma diferente daquela que espera crescer. Uma pessoa que vive emocionalmente conectada ao medo percebe oportunidades de maneira completamente diferente daquela que vive conectada à confiança. E é exatamente aqui que surge a diferença entre o estado de querer e o estado de ter. Muitos autores da área da prosperidade afirmam que existe uma diferença vibracional entre desejar algo e sentir-se alinhado com aquilo que deseja. Quem vive constantemente no estado de querer permanece focado na ausência. A mente continua repetindo: eu ainda não tenho, eu ainda não consegui, eu ainda não alcancei. E quanto mais essa percepção é reforçada, mais a sensação de distância parece aumentar. Mas quando uma pessoa começa a desenvolver internamente a sensação de já estar caminhando em direção à prosperidade, algo diferente acontece. Ela passa a agir de forma diferente. Passa a falar de forma diferente. Passa a tomar decisões diferentes. Passa a perceber possibilidades que antes ignorava. É como se uma nova frequência começasse a se instalar dentro dela. Napoleon Hill descreveu algo semelhante quando falava sobre a importância da fé aplicada aos objetivos. Não uma fé passiva, mas uma convicção emocional sustentada ao longo do tempo. Uma convicção capaz de influenciar comportamentos, escolhas e ações. Porque aquilo que você acredita profundamente
tende a influenciar aquilo que você faz diariamente. E aquilo que você faz diariamente acaba moldando os resultados que experimenta. Talvez seja isso que muitos chamam de frequência da abundância. Não necessariamente uma frequência medida por aparelhos, mas uma combinação de pensamentos, emoções, expectativas e comportamentos que passam a operar em uma mesma direção. Imagine duas pessoas. Ambas possuem o mesmo conhecimento, as mesmas oportunidades, os mesmos recursos. Mas uma delas acredita que nunca conseguirá prosperar, enquanto a outra acredita que está aprendendo a prosperar. Qual delas terá mais disposição para agir? Qual delas buscará mais oportunidades? Qual delas persistirá por mais tempo? Qual delas continuará avançando, mesmo diante dos obstáculos? A diferença não está apenas nas circunstâncias. Está principalmente na interpretação dessas circunstâncias. E é aqui que entra outra ideia frequentemente discutida por autores ligados à consciência: a ideia de entrelaçamento. Não no sentido científico da física, mas como uma metáfora para a profunda conexão entre seu estado interno e aquilo que você passa a atrair para a sua experiência. Quando você muda internamente, sua forma de perceber pessoas muda. Sua forma de interpretar situações muda. Sua forma de responder aos desafios muda. E, naturalmente, os resultados que começam a surgir também mudam. Novas conversas aparecem. Novas conexões surgem. Novas oportunidades se apresentam. Não porque o mundo mudou instantaneamente, mas porque você começou a interagir com ele de uma maneira diferente. E talvez esse seja um dos maiores segredos da prosperidade. O mundo responde de forma diferente quando você responde de forma diferente ao mundo. Por isso, muitos defendem a importância de uma calibração diária de frequência. Um momento dedicado a alinhar pensamentos, emoções e intenções com a realidade que desejam construir. Alguns utilizam meditação, outros utilizam afirmações, outros utilizam visualizações, outros utilizam gratidão. O método pode variar, mas a intenção é a mesma: treinar a mente para permanecer conectada à direção desejada. Porque aquilo que você fortalece diariamente tende a se tornar cada vez mais natural. E aquilo que se torna natural deixa de exigir esforço consciente. Passa a fazer parte da sua identidade. E quando a prosperidade se torna parte da sua identidade, ela deixa de ser apenas um objetivo distante. Ela começa a se tornar uma forma de viver, uma forma de pensar, uma forma de perceber o mundo, uma forma de tomar decisões, uma forma de construir o futuro. E talvez seja exatamente nesse ponto que o verdadeiro salto acontece. O instante em que você deixa de perseguir uma nova realidade e começa a se tornar a pessoa capaz de sustentá-la. Porque a realidade externa quase sempre acompanha a identidade que você sustenta internamente. E quanto mais sólida essa identidade se torna, mais naturais passam a aparecer os resultados que antes pareciam impossíveis. E então chegamos a uma das perguntas mais importantes de toda essa jornada. Se existem inúmeras possibilidades disponíveis, se existem inúmeros caminhos para o futuro, como transformar uma possibilidade em experiência? Como transformar potencial em realidade? Como transformar intenção em resultado?
Alguns autores chamam esse processo de colapsar o infinito no imediato. A ideia de que inúmeras possibilidades coexistem até que uma delas passe a receber energia suficiente para se tornar dominante na sua experiência. Pense por um instante. Todos os grandes resultados que existem hoje na sua vida já foram apenas uma possibilidade. Seu trabalho, suas amizades, seus relacionamentos, as conquistas que você alcançou. Tudo começou como algo que ainda não existia fisicamente. Primeiro surgiu como pensamento, depois como decisão, depois como ação e, finalmente, como resultado. Talvez a prosperidade siga uma lógica semelhante. Talvez ela comece como uma possibilidade invisível, que vai ganhando força à medida que recebe atenção, energia e consistência. Mas existe um detalhe importante. Muitas pessoas criam uma distância enorme entre intenção e manifestação. Elas dizem: um dia vou prosperar. Um dia vou mudar de vida. Um dia vou alcançar abundância. E, sem perceber, programam suas mentes para manter esse resultado sempre no futuro, sempre distante, sempre chegando, nunca presente. Mas alguns dos maiores autores da prosperidade ensinam algo diferente. Eles sugerem que a transformação começa quando você deixa de viver emocionalmente conectado ao futuro e passa a fortalecer uma nova identidade no presente. Não amanhã, não algum dia, agora. Porque aquilo que você pratica hoje se torna aquilo que você fortalece. E aquilo que você fortalece se torna aquilo que você vive. É por isso que tantas pessoas passam anos se esforçando sem conseguir os resultados que desejam. Porque existe uma diferença entre ação inspirada e resistência. Existe uma diferença entre construir algo e lutar contra algo. Quando uma pessoa age constantemente movida pelo medo, ela tende a gerar tensão, ansiedade, pressão, excesso de controle. E muitas vezes essa energia acaba bloqueando sua capacidade de perceber oportunidades. Ela fica tão focada no resultado que deixa de perceber o caminho. Tão focada na chegada que deixa de observar os sinais. Tão focada na falta que deixa de reconhecer aquilo que já está crescendo. Por isso, alguns autores descrevem a prosperidade como um estado de alinhamento. Um estado onde intenção, emoção, pensamento e ação começam a caminhar na mesma direção. E quando isso acontece, algo curioso começa a surgir. A vida parece fluir com mais naturalidade. As ideias aparecem com mais clareza. As oportunidades parecem surgir com mais frequência. As conexões certas começam a acontecer. E mesmo diante dos desafios, a pessoa mantém sua direção, porque ela não depende mais das circunstâncias para acreditar. Ela sustenta sua visão independentemente das circunstâncias. E talvez esse seja um dos maiores segredos daquilo que muitos chamam de superposição da abundância. A capacidade de continuar enxergando possibilidades mesmo quando os resultados ainda não apareceram completamente. A capacidade de continuar acreditando quando o ambiente externo ainda não reflete a transformação interna. A capacidade de permanecer alinhado quando outros desistiriam. Porque toda construção passa por períodos de aparente invisibilidade. Uma semente permanece invisível antes de romper a terra. Uma ideia permanece invisível antes de se tornar realidade. Uma nova identidade permanece invisível antes de se manifestar externamente. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo.
significa apenas que o processo continua em movimento. E talvez a maior habilidade que você possa desenvolver seja exatamente essa: a capacidade de permanecer alinhado, a capacidade de proteger sua energia, a capacidade de escolher conscientemente quais pensamentos serão fortalecidos. Porque cada pensamento é uma escolha, cada emoção é uma direção, cada interpretação é uma decisão silenciosa sobre qual realidade você deseja alimentar. Talvez seja isso que algumas pessoas chamam de alinhamento quântico, não como uma teoria científica, mas como uma filosofia de vida, um compromisso diário com a versão mais elevada de si mesmo, um compromisso com crescimento, com prosperidade, com abundância, com expansão, com possibilidades. E quanto mais você fortalece essa identidade, menos esforço é necessário para sustentá-la. Ela deixa de ser algo que você pratica e passa a ser algo que você é. Nesse momento, a prosperidade deixa de ser um objetivo. Ela se torna uma característica, uma forma de pensar, uma forma de agir, uma forma de viver, uma forma de enxergar o mundo. Respire profundamente. Observe sua mente. Observe aquilo que você fortalece diariamente. Observe as histórias que você conta para si mesmo, porque elas estão construindo o seu futuro. E se existe uma mensagem para levar deste momento, talvez seja esta: você não precisa esperar se tornar uma nova pessoa para viver uma nova realidade. Você precisa começar a viver como essa nova pessoa para que uma nova realidade tenha espaço para surgir. Permita-se crescer, permita-se expandir, permita-se prosperar. E se esta mensagem fez sentido para você, inscreva-se no Prosperity Mind. Todos os dias exploramos novas formas de desenvolver prosperidade, abundância, consciência e expansão pessoal através de frequências, afirmações e reflexões profundas. E lembre-se, aquilo que você fortalece cresce, aquilo que você alimenta se expande, e aquilo que você escolhe observar repetidamente começa, pouco a pouco, a se tornar a sua realidade. Gratidão por ter assistido até o final. Até o próximo vídeo.